Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2024, tá chegando mais uma edição inédita e fresquinha do nosso programa O Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato que chega sempre convidando para uma boa prosa. Na próxima uma hora a gente vai bater um bom papo sobre agroecologia, alimentação, cultura. Vamos falar também sobre política, economia, trabalho, assuntos que são um pouquinho mais cabeludos, um pouquinho mais difíceis, mas a nossa missão aqui no Bem Viver do Brasil de Fato é conseguir traduzir isso para botar em debate justamente essa caminhada rumo ao bem viver, rumo à justiça social para todo mundo. Eu sou o Lucas Weber e te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Bora saber quais são os destaques do programa de hoje que está só começando. A história de Dorival Caymmi virou filme. Vamos ter um super bate-papo com Daniela Breutmann, diretora do filme Dorival Caymmi, um homem de afetos, que narra a trajetória do compositor baiano. Reportagem especial mostra como a ditadura militar interrompeu o avanço da reforma agrária no Brasil. As reivindicações dos indígenas mobilizados no acampamento Terra Livre em Brasília. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que tem muita prosa para trocar. O ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou na última segunda-feira a suspensão de todos os processos que envolvem a Lei do Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas, aprovado pelo Congresso Nacional ainda no ano passado. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes também estabeleceu que seja iniciado um processo de conciliação sobre o reconhecimento, uso e demarcação desses territórios. Gilmar Mendes deu um prazo de 30 dias para que todas as entidades que entraram com uma ação sobre o tema apresentem uma proposta sobre a discussão. Vamos entender mais detalhes sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes agora na reportagem do Brasil de Fato. O ministro Gilmar Mendes do STF mandou instaurar um processo de conciliação envolvendo as ações sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Com a decisão, as ações que tratam do caso devem ser suspensas até determinação final da Suprema Corte. As partes envolvidas terão 30 dias para apresentar propostas de conciliação. Mendes é relator das ações protocoladas pelo PL, PP e Republicanos para manter a validade do projeto de lei que reconheceu o marco. O magistrado também fez a relatoria dos processos em que as entidades representantes dos indígenas e partidos governistas contestam a constitucionalidade da tese. Pelo marco temporal, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data em que foi promulgada a Constituição Federal. A tese também vale para os territórios que estavam em disputa judicial na época. Em dezembro do ano passado, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei que validou o marco. Em setembro, antes da decisão dos parlamentares, o Supremo decidiu contra o marco. A determinação do STF foi levada em conta pela equipe jurídica do Palácio do Planalto para justificar o veto presidencial. Na decisão, Gilmar Mendes defendeu que questões de grande relevância sejam debatidas antes da decisão final da Corte. Para o ministro, o enfoque deve estar na pacificação dos conflitos, na tentativa de superar as dificuldades de comunicação e entendimentos para se buscar uma solução. De acordo com Mendes, isso passa por meio de um debate colaborativo e propositivo, voltado a resolver os impasses institucionais e jurídicos da lei. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de André Richter, da Agência Brasil, locução Kaique Santos. Enquanto o ministro Gilmar Mendes suspende os processos envolvendo a lei do marco temporal, cerca de 8 mil indígenas estão acampados, mobilizados em Brasília, isso desde a última segunda-feira, na 20ª edição do acampamento Terra Livre, uma das maiores, importantes mobilizações indígenas do país, com certeza a maior mobilização que reúne tanta gente. O grupo apresentou uma carta com uma série de reivindicações aos 3 poderes da República. Os indígenas pediram, entre outros pontos, a
a demarcação imediata de terras indígenas, o fim do chamado genocídio legislado, quando projetos de leis do Congresso afetam diretamente a vida dos indígenas, e a declaração imediata de inconstitucionalidade da lei que cria o marco temporal, como a gente estava falando agora, para a demarcação de terras indígenas. Na manhã de ontem, os indígenas marcharam pelas ruas da capital federal em direção ao Congresso Nacional, pedindo a demarcação imediata das terras. O grupo acampado está articulando uma reunião com o presidente Lula ainda nessa semana. A reportagem de Cristiane Sampaio, diretamente de Brasília, vai contar mais detalhes sobre essa mobilização, sobre esse pedido ao presidente da República. Douglas Matos conta os detalhes pra gente. Lideranças ligadas ao ATL 2024, o acampamento Terra Livre, deram largada da edição número 20 do evento na última segunda-feira, em meio a um clima de cobranças em relação ao governo federal. Maior evento de congregação e articulação política do segmento no país, o ATL foi preparado para receber neste ano um público de 6 a 8 mil participantes e virou palco para um novo capítulo de pressão para que a gestão Lula acelere o processo de reconhecimento e demarcação de terras. Entre as tarefas do evento, os organizadores buscam uma agenda com o presidente da República para esta semana para tratar da pauta do evento. A ideia é que uma comitiva de indígenas seja recebida pelo petista no Palácio do Planalto, em vez de se promover um encontro com a ida de Lula ao acampamento, como ocorreu em 2022 e 2023. O Brasil de Fato apurou que a PIB mudou a estratégia este ano por entender que seria politicamente mais vantajoso pressionar o presidente de forma direta no Palácio e, de preferência, na presença de ministros que escutem os pleitos das lideranças numa mesa de negociação. A indígena Rosineide Saripum Cachuiana, do território Waiamu, no norte do Pará, ergueu uma faixa logo no início da área do ATL para chamar a atenção para o caso da comunidade, que enviou quase 50 representantes a Brasília esta semana para engrossarem o coro dos protestos pró-demarcações. A gente está lutando, faz anos que a gente está lutando, mas até agora o nosso território ainda não é demarcado. Espero que saia mais rápido, porque a gente precisa que o nosso território seja demarcado, né? Porque os invasores estão lá de olho no nosso território. Isso é perigo para a gente. Isso é triste para a gente. Um dos casos mais emblemáticos que figuram entre os discursos políticos no ATL é o da terra indígena potiguara de Montemor, na Paraíba, uma das 4 que estavam previstas para serem homologadas pelo presidente Lula na semana passada, mas que tiveram um despacho adiado porque, segundo o presidente, governadores dos estados onde se localizam essas áreas pediram mais tempo para a negociação. A lista das 14 áreas prometidas inclui territórios que não tinham mais impedimento jurídico para serem homologados, nem ficam comprometidos pelo avanço da tese do marco temporal, que acabou sendo aprovada pelo Congresso no último ano e criou embaraços para a agenda do segmento. Ao olhar o cenário da relação atual com o governo Lula, Dinaman Tuxá, da coordenação executiva da APIB, Articulação Nacional dos Povos Indígenas, afirma que a entidade se vê diante de múltiplas sensações. Olha, é um mix de sentimento, né? Em alguns momentos traz felicidade, em alguns momentos traz frustrações, em alguns momentos, né, traz decepções. Então eu posso afirmar que é um mix, é uma grande mistura de sentimentos. Tuxá assinala que existe um conjunto de fatores que concorrem para embarreirar o processo de demarcação das mais de 200 áreas que aguardam esse reconhecimento no país. Além da força da bancada ruralista, histórica opositora do movimento indígena, e da pressão ostensiva dos governadores na disputa por algumas áreas, a diversificada composição da Frente Ampla, que sustenta o governo federal, tem se mostrado um empecilho de peso à agenda política. Apesar de tudo, a APIB avalia que esse primeiro capítulo de 1 ano e 4 meses de governo também teve avanços. A abertura de diálogo, por exemplo, é apontada como o principal deles, já que era algo que não ocorria no governo Bolsonaro. Segundo Dinaman Tuxá, a entidade avalia que houve melhora também na gestão da crise humanitária que atinge a população Yanomami em Roraima. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília. Locução, Douglas Matos. Além da luta dos indígenas, o mês de abril, como a gente vem comentando desde o início do mês, marca os 60 anos do golpe militar de 1964.
Ao longo de todo abril, o Brasil de Fato tem vinculado reportagens que mostram os impactos da ditadura para o desenvolvimento do país. A gente vai conferir agora uma reportagem especial da série Futuro Interrompido, que mostra como os militares interromperam o avanço da reforma agrária e reprimiram a luta dos camponeses. A reportagem de Pedro Estropassolas. Poderá ainda hoje alguém em sã consciência negar que enquanto não for realizada a reforma agrária, o Brasil continuará nos dias sem perspectivas da miséria e do subdesenvolvimento? Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Brasil, o regimento Sampaio. Futuro Interrompido. A luta dos trabalhadores rurais por terra e melhores condições de trabalho foi brutalmente interrompida pelo golpe militar de 1964. Do dia em que o exército tomou o país à força até a promulgação da Constituição de 1988, 1.654 camponeses foram mortos ou desapareceram no meio rural brasileiro. O dado é de uma pesquisa inédita divulgada recentemente pelo ex-preso político e pesquisador da UNB Gilney Viana. Toda essa estrutura repressiva tentava conter uma ideia que se alastrava no protagonismo de sindicatos, movimentos populares e setores da Igreja Católica, a reforma agrária. Após o fim da ditadura do Estado Novo, a defesa da reforma agrária começa a surgir com mais força e por influência do Partido Comunista Brasileiro. Mas é no período entre 1959 a 1964 que se concentram os confrontos mais significativos na luta pela terra. Como resposta à miséria no Nordeste, as ligas camponesas lideradas por Francisco Julião passam a fazer ocupações em Pernambuco e na Paraíba, defendendo um modelo de reforma agrária mais radical. Sob influência da Revolução Cubana, em 1959, o lema da entidade era posse da terra na lei ou na mar. É o que explica o escritor e jornalista Vandeck Santiago, autor da biografia de Francisco Julião. Cuba era um país com uma predominância rural, né? E de repente, em 3 anos, fizeram uma revolução. Então, aqui também poderia eclodir algo desse tipo. Aí começaria com as pessoas mais pobres, né? Com o pessoal do campo, para ir se organizando e reivindicando. Não há nada que transmita a voz daqueles que aqui estão clamando em favor desses desgraçados, porque compreendi isto desde muito cedo, porque sabia que era uma dessas vozes, porque sabia disso, preferi o diálogo direto com as massas oprimidas, com essas massas que não dão voto porque são analfabetas, que não dão dinheiro porque são miseráveis, mas com essas massas que agora estão inquietando aqueles que tem o dinheiro. Simultaneamente, no Rio Grande do Sul, com a eleição de Leonel Brizola, era estreitado os laços do Estado com as demandas camponesas. O governo do petebista cria o Instituto Gaúcho da Reforma Agrária e passa a dar suporte aos acampamentos liderados pelo Movimento de Agricultores Sem Terra, o MASTE. No Rio Grande do Sul, os sem terra se uniram reivindicando glebas e o governo, democraticamente, foi ao encontro do problema. A eleição de João Goulart, grande aliado de Brizola, colocou ainda mais a reforma agrária no centro do embate político que antecedeu o golpe militar. Jango divergia das ligas camponesas em relação à implantação de uma reforma agrária mais radical. A distribuição de terras para o presidente deveria ser colocada com a mudança da Constituição de 1946. Não receio de ser chamado de subversivo pelo fato de proclamar, e tenho proclamado e continuarei proclamando em todos os recantos da pátria a necessidade, trabalhadores, da revisão da atual Constituição da nossa República. O presidente, em 1963, sancionou o Estatuto do Trabalhador Rural. O documento deu acesso à sindicalização, à aposentadoria e férias para os trabalhadores rurais.
direitos antes limitados somente a quem vivia no meio urbano. No mesmo ano surgiu a CONTAG, a primeira entidade sindical do campo de caráter nacional e que ainda hoje aglutina as principais federações de trabalhadores rurais. Quem revela é o pesquisador da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, Marco Antônio Teixeira, que também é o autor do livro CONTAG 1963-2023, Ações de Reprodução Social e Formas de Ações Coletivas. A gente já percebe uma perspectiva de ações mais processuais para a realização da reforma agrária, né? A modificação da Constituição, a realização dos títulos definitivos para posseiros, a regulamentação de contratos de arrendamento e parceria. O descontentamento dos setores conservadores e militares chegou ao limite com o comício do presidente na Central do Brasil. No mesmo palanque de Madeira em que Getúlio Vargas discursava ao povo carioca, Jango anunciou para um público de 200 mil pessoas os decretos das reformas de base, entre elas a reforma agrária. Entre as medidas estava a desapropriação de diversas terras à beira de estradas e ferrovias federais, num prazo de 2 meses. Como explica a professora Leonilde Cervolo de Medeiros, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Quando a gente fala em rodovias nos anos 60, o que é que pesa aí? A Belém-Brasília, né? que é uma rodovia que corta o interior do país, que vai juntar o país com a capital, né? E em torno da Belém-Brasília, obviamente, as terras eram extremamente valorizadas, né? Por conta da estrada. Então, quando ele fala em utilizar as terras à beira das rodovias para a realização de reforma agrária, isso, obviamente, cria uma enorme polêmica, oposição, etc., que vai resultar na queda de João Goulart. 18 dias depois do comício das reformas, Jango seguiu para o exílio após a deflagração do golpe, que iniciou um longo período de perseguições aos movimentos do campo e entidades sindicais, como a CONTAG. A retomada das lutas sociais pela reforma agrária só viria no final dos anos 1970, com destaque para as greves de canavieiros e as ocupações de terra no sul do país. Em novembro de 1964, uma das primeiras medidas do ditador Castelo Branco foi criar o Estatuto da Terra, que instituiu a função social da propriedade. Como aponta Gilmar Mauro, da direção nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Você tem uma legislação relativamente avançada para o campo, mas, ao mesmo tempo, a ditadura militar aniquila as organizações populares do campo com esse monte de assassinatos, desaparecidos. Apesar de modernizar a questão fundiária e inspirar a Constituição de 1988, a face prática do Estatuto da Terra foi o desenvolvimento agrícola e a expansão do latifúndio, com incentivos fiscais e outras formas de proteção governamental. Entre 1960 e 1980, 120 milhões de hectares foram incorporados à produção agropecuária no Brasil, com destaque à ocupação do cerrado pela soja, e milhões de trabalhadores do meio rural passaram a se aglomerar nas cidades. A professora Leonilde de Medeiros explica o processo. Ditadura não é alguma coisa que ficou para trás, entende? Eu acho que a conformação da nossa sociedade, não só no campo, mas a urbana também, né? Os seus fundamentos, o seu desenho central tem raiz na ditadura. Essa urbanização desenfreada, que não é gente que cai do céu, né? Esse inchamento das cidades é gente do campo que foi expulsa. Muito importante essa série do Brasil de Fato, narrando as consequências reais da ditadura para o nosso país. É um trabalho fundamental que a nossa reportagem se debruçou, não foi só o Pedro, também temos Afonso Bezerra, que produziu uma série de reportagens que narram especialmente como a ditadura afetou a região nordeste do país. Quem quiser recuperar um pouco desses materiais, compartilhar, ouvir de novo, ver o material em vídeo, vai lá no nosso site que você consegue acessar esses e outros conteúdos. Tem várias reportagens sobre a influência dos Estados Unidos, por exemplo, no golpe, os impactos do Nordeste, como eu estava comentando, e a luta por memória e justiça dos familiares desaparecidos políticos. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Agora aquele recadinho importante que a gente não se cansa de compartilhar aqui no nosso programa. Você sabe que ele é de graça, você pode retransmitir como você quiser, a hora que você quiser. Aí na programação da sua rádio comunitária, da sua rádio regional, vai ser um prazer e uma alegria saber que o nosso Bem Viver está chegando aí na sua região, pertinho da sua casa. Bom, se você tem interesse e disponibilidade, vai em radiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Olha só, uma pesquisa do Ministério da Saúde vai analisar a situação nutricional de crianças de 15 mil famílias. A pesquisa faz parte do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. Técnicos de 4 universidades federais e uma estadual vão visitar a residência dessas famílias para avaliar práticas de aleitamento materno, os hábitos alimentares, o peso, a altura e a deficiência de vitaminas e minerais em crianças brasileiras de até 6 anos e suas mães. A pesquisa entra em campo a partir do dia 29 de abril. Um assunto muito sério, muito importante. A gente vai acompanhar todo esse processo e, claro, trazer a repercussão aqui no programa. Agora uma dica cultural para quem mora em Olinda, ali no ladinho de Recife, no Pernambuco. A campanha Mãos Solidárias do MST, em parceria com o Instituto Mucambo, organiza nesta quinta-feira, dia 25, o Abril Solidário, Território Educativo e Som na Rural. Um evento que busca arrecadar doações de alimentos e recursos financeiros para ações solidárias da campanha da ocupação Vila Manchete, no bairro de Ouro Preto. A campanha tem articulado no território ações como cozinhas solidárias, hortas, cineclubes e bibliotecas comunitárias. O evento vai ter a participação do projeto Som na Rural, liderado pelo agitador cultural Roger de Renor, com artistas como Maciel Salu, Caníbal da banda Devotos, grupos de teatro, mamulengos e cineclubes, com exibição de documentários produzidos pelo Brasil de Fato. Napoleão Assunção, articulador do projeto, explica o objetivo do Abril Solidário. A expectativa é a gente receber, todo o apoio, como tanto os artistas que se disponibilizaram para estarem no evento, mas de todo o pessoal do bairro, para que cada um de alguma forma possa contribuir e fortalecer mais ainda o território educativo na questão das sopas, que toda semana são colocadas à disposição das famílias atendidas, a própria horta solidária, a qual elas tomam de conta e aprenderam como é que se faz, e estão tomando de conta e se utilizam dessa horta, tanto para cada residência como para o dia das sopas, e também a cozinha solidária Luiz Lorenzon. O Abril Solidário começa então às 4 da tarde, nesta quinta-feira, dia 25, no Centro Comercial de Ouro Preto, em Olinda, lá no Pernambuco. Um grande abraço para todo o Pernambuco, minha gente. Agora nosso assunto é sobre segurança no trabalho. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho, divulgado essa semana, revela que as mudanças climáticas agravam ainda mais os riscos ao trabalhador. Segundo o estudo, mais de 2 bilhões de trabalhadores estão expostos a calor excessivo em algum momento da jornada de trabalho. Vamos entender mais detalhes sobre esse estudo super importante que condiz com o que está acontecendo aqui no Brasil, Quem está aqui para contar para a gente é Daniela Longuinho, da Rádio Agência Nacional. Mais de 70% dos trabalhadores e trabalhadoras que integram a força de trabalho global estão expostos a graves riscos para a saúde em razão das mudanças climáticas. A informação é da Organização Internacional do Trabalho e consta em relatório divulgado nesta segunda-feira. Segundo o documento, mais de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas, de uma força de trabalho global de 3 bilhões e 400 milhões, estão provavelmente expostas ao calor excessivo em algum momento da sua jornada de trabalho. Pelo levantamento que reúne dados de 2020, essa proporção aumentou de pouco mais de 65% para quase 71% no período de 20 anos. Para a OIT, as medidas de segurança e saúde no trabalho encontram dificuldades para se adequar a essa nova realidade. Com isso, inúmeras condições de saúde dos trabalhadores estão sendo associadas às mudanças climáticas, incluindo câncer, doenças vasculares, respiratórias, renais e de saúde mental.
Estima-se que cerca de 19 mil vidas são perdidas todos os anos devido ao câncer de pele não melanoma e que 1 bilhão e 600 milhões de pessoas provavelmente estão expostas à poluição atmosférica no local de trabalho, o que resulta em 860 mil mortes ao ano entre as pessoas que trabalham ao ar livre. O documento ainda aponta mais de 870 milhões de trabalhadores na agricultura, provavelmente expostos a pesticidas, com mais de 300 mil mortes atribuídas ao envenenamento e 15 mil mortes resultado da exposição a doenças parasitárias e transmitidas por vetores. Para a organização, as considerações sobre saúde e segurança no trabalho devem fazer parte das respostas às mudanças climáticas. Por exemplo, medidas de eficiência energética nos locais de trabalho e mudanças na legislação para abordar o calor excessivo no ambiente de trabalho. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. E por falar em mudanças climáticas, uma das frentes de combate aos efeitos desse fenômeno é a aposta em novas fontes de energia, mais limpas e ambientalmente sustentáveis. A energia eólica, por exemplo, foi uma importante alternativa, mas que tem enfrentado resistência, sobretudo de agricultores do Nordeste afetados pelo avanço dos chamados parques eólicos. A Justiça do Rio Grande do Norte condenou uma empresa eólica a pagar uma indenização para um morador vizinho a um parque na Serra do Santana, a 200 quilômetros de Natal. Vamos saber mais detalhes dessa situação? De novo, ela, Daniela Longuinho, conta pra gente. Empresa dona de parque eólico no interior do Rio Grande do Norte é condenada a pagar indenização de R$50 mil por danos morais para um morador da região de Serra de Santana, a cerca de 200 quilômetros da capital do estado, Natal. As torres foram instaladas a cerca de 200 metros da residência do autor da ação. Nela, o morador alegou que, além do barulho constante pela rotação do aerogerador ter provocado danos morais diretos, seu imóvel residencial passou a apresentar trincas, fissuras e rachões por causa da construção e funcionamento de conjunto de torres. Após uma inspeção presencial, o juiz responsável considerou que os danos do imóvel são resultado da deterioração natural da edificação. Entretanto, os ruídos sonoros produzidos pelo funcionamento das torres são superiores ao permitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e pela legislação estadual, de 40 decibéis de dia e 35 decibéis à noite, para áreas de sítios e fazendas. De acordo com o juiz Marcos Vinícius Pereira Júnior, da primeira vara de Currais Novos, o ruído gera incômodo sonoro contínuo ao autor e sua família, especialmente no período de repouso noturno. A decisão de indenização em danos morais é de primeira instância e ainda cabe recurso. Em nota, a Neoenergia, responsável pela empresa Força Eólica do Brasil S.A., informou que os termos da sentença judicial serão devidamente analisados e as providências cabíveis serão tomadas. O documento diz ainda que o projeto atendeu rigorosamente à legislação ambiental vigente à época, incluindo requisitos aprovados tanto para os níveis de decibéis como para o distanciamento mínimo permitido entre as residências e os aerogeradores, e que o parque foi monitorado em todas as fases com metodologia aprovada por órgãos ambientais. Ao todo, mais de 75 parques eólicos estão em operação no país, com mais de 10 mil torres geradoras. Com reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Vamos falar agora de internet e conexão de qualidade. O Marco Civil da Internet completou ontem 10 anos. O texto foi um grande avanço no setor, principalmente no tratamento sobre a chamada neutralidade da rede, que significa acessar qualquer tipo de conteúdo, seja de aplicativo de mensagem até aquele filme que você gosta, sem sofrer restrições às empresas que operam a internet no país. O desafio agora é avançar na regulação das plataformas que controlam as redes sociais,
Assunto bem complicado, mas muito urgente, né, gente? Vamos saber um pouquinho mais detalhes de todo esse debate, um panorama também dessa década do Marco Civil da internet, a reportagem de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional. Há 10 anos, no dia 23 de abril de 2014, era sancionado o Marco Civil da internet pela presidenta Dilma Rousseff. Essa lei estabelece os direitos, garantias e deveres no uso da internet no Brasil. Entre os princípios estão a garantia da liberdade de expressão, a proteção da privacidade dos dados pessoais e a neutralidade da rede. Antes, não existia legislação específica para tratar sobre o tema. Até então, a referência era o artigo 5º da Constituição Federal. Uma das características fundamentais do Marco Civil da internet é a defesa da neutralidade da rede, como destaca Guilherme Alves, gerente de projetos da SaferNet Brasil. Que é uma questão mais técnica, né, da infraestrutura da internet, mas que garante que a circulação de informações, de conteúdos, seja feita de forma igual, de forma igualitária, ou seja, que as pessoas possam acessar vídeos, possam mandar mensagens, possam acessar aplicativos de trabalho da mesma forma, com a mesma velocidade. Em relação à privacidade, os provedores de serviços online são obrigados a adotar medidas de segurança para proteger as informações dos usuários e a respeitar a privacidade. No que se refere à responsabilidade, os provedores só podem ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, se após ordem judicial específica não tomarem as providências para remover os conteúdos. Guilherme Alves ressalta ainda que o Brasil é um dos únicos países do mundo que possui esse tipo de legislação e por aqui ela serviu como um farol para outras leis. Foi a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que vai falar sobre privacidade e proteção de dados das pessoas. Na educação, nós tivemos a inclusão na BNCC em 2018, na Base Nacional Comum Curricular, de uma competência de cultura digital para que as escolas de ensino fundamental e médio tragam nos seus currículos discussões para que possam ensinar, orientar os estudantes a utilizar de forma segura e consciente a internet. O gerente de projetos da SaferNet avalia que qualquer modificação no marco tem que ser discutida com cuidado. Temos hoje também muitas discussões sobre modificações do Marco Civil para atender a desafios que são desafios grandes que nós temos, principalmente da circulação de conteúdos criminosos na internet e da responsabilização das pessoas que fazem e que criam esses conteúdos e que impulsionam esses conteúdos e que ganham dinheiro com esses conteúdos criminosos também. Toda modificação de uma legislação como o Marco Civil deve ser feita com cuidado. Para muitos especialistas, o Marco Civil da internet é insuficiente para evitar a propagação de fake news no Brasil. Com isso, após 10 anos, o tema da vez é a regulação das mídias sociais na internet no país. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. E tem novidade nas eleições da Venezuela, que acontecem daqui a pouquinho, na metade do ano. O nome mais forte da direita, o governador de Zulia, Manuel Rosales, desistiu de concorrer à presidência e indicou como substituto o nome de Edmundo González Urrutia. Ele é um integrante pouco conhecido da direita venezuelana e é integrante da plataforma Unitária. Edmundo será o nome de consenso da direita e vai reunir apoio de Rosales e também de Maria Corina Machado na disputa contra o atual presidente Nicolás Maduro. Um mês após o fim do período de inscrição para as eleições da Venezuela, a oposição parece ter chegado a um nome para concorrer contra o atual presidente Nicolás Maduro.
Edmundo Gonçalves Urrutia, apresentado pela coalizão Plataforma Unitária, recebeu o aval do governador de Zulia, Manuel Rosales, e da ultraliberal Maria Corina Machado. Ele deve ser o candidato escolhido pelo setor mais radical da direita. Apesar do consenso dos dois opositores em torno do nome, Urrutia é desconhecido da política e dos venezuelanos. Nunca disputou um cargo eletivo, não costuma dar entrevistas e sequer faz publicações nas redes sociais desde 2017. A falta de conhecimento do público em torno de Urrutia foi a aposta dos grupos opositores, mas tira peso político na disputa. O professor Atílio Romero, da Universidade Central da Venezuela, falou com o Brasil de Fato sobre a conjuntura eleitoral no país. Para o sociólogo, o perfil de Urrutia, tido como discreto, não pode continuar a partir de agora se ele realmente for o candidato da oposição. Urrutia tem origem na classe média venezuelana. Nascido no estado de Aragua, se formou em Relações Internacionais pela Universidade Central da Venezuela. Fez mestrado na mesma área nos Estados Unidos. Depois seguiu carreira como diplomata. De 90 a 91, Urrutia foi diretor do Ministério das Relações Exteriores e nomeado embaixador na Argélia, ainda em 1991, ocupando o cargo até 1993. Ele voltou ao Ministério das Relações Exteriores em 1994, como diretor-geral de Política Internacional. De 1998 a 2002, foi embaixador na Argentina, durante os governos de Rafael Caldeira e Hugo Chávez. Deixou o cargo em 2002, depois do golpe contra o então presidente. Ele teria apoiado o movimento golpista e saiu da embaixada depois que Chávez voltou ao poder. Edmundo Gonçalves Urrutia fez parte do conselho editorial do jornal de oposição El Nacional e presidiu a junta diretora da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática. Nesta segunda-feira fez uma publicação agradecendo o apoio, que chamou de firme e corajoso, da plataforma unitária. Ele disse que a semana seria desafiadora e decisiva para o país. Mesmo que a temperatura agora marque uma estabilização na busca por um nome, até a data das eleições, em 28 de julho, muita coisa pode mudar. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lorenzo Santiago em Caracas, na Venezuela, locução Afonso Bezerra. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite, foi, madrugada não voltou. O marinheiro bonito, sereia do mar levou. É doce morrer no mar. O Bem Ver de hoje, então, tem o prazer de receber a cineasta, diretora, produtora e roteirista Daniela Breutmann, ela que é a responsável por trazer para o Brasil inteiro, para as telonas de todo o Brasil, esse documentário Dorival Caymmi, um homem de afetos, que, como o nome já explica, mas conta a história desse grande compositor, músico brasileiro, que contou tanto da Bahia, mas contou tanto do Brasil, com certeza. O documentário está recheado de grandes nomes, como, por exemplo, os filhos dele, Naná Caymmi, Dori Caymmi, Danilo Caymmi, além de grandes amigos de longa data, aí Gilberto Gil, Caetano Veloso participam aí do documentário. Bom, antes de tudo, eu queria te agradecer, Daniela, obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? Eu que agradeço. Maravilha, eu queria te ouvir um pouquinho sobre qual que foi o impulso, o que te motivou a fazer esse documentário. Claro, todo mundo é muito fã de Dorival Caymmi, mas eu imagino que deve ter algum motivo, algum segredo por trás para ter te levado a fazer esse documentário tão especial a respeito desse cantor. Me perguntam muito, né, como que eu escolhi fazer esse filme, esse tema, e a verdade é que o filme que me escolheu. Eu, desde pequena, eu ouvia Dorival Caymmi, ouvia minha avó cantando Dorival Caymmi. Tem uma memória afetiva, né, muito forte, assim, das canções de Dorival. E quando eu estava dando um curso de direção e produção de documentário, eu conheci, na minha turma, né, que eu estava dando aula, tinha uma baiana, advogada,
de direitos autorais, que tinha esse sonho de fazer também, né, fazer um filme sobre Caymmi. Então foi um encontro, assim, de duas almas, né, que tinham com uma memória afetiva muito forte, o Caymmi. Ela me propôs de ser a produtora do filme e, por fim, eu acabei dirigindo e roteirizando e tudo mais, né? A gente morava no Rio, ela estava lá e aí ela acabou voltando para Salvador e me deixou lá tocando o filme. Falou, bom, ela engravidou, teve neném, né? E a gente brinca, né? Ela ficou com a filhinha dela, eu fiquei com esse filho que é esse filme. E que é bem isso, é muito tempo de gestação, muito mais que 9 meses, são anos, né, até colocar o filho no mundo. E finalmente agora, né, a gente vai poder mostrar para o país todo. Sim, porque ele rodou já o mundo em alguns festivais, inclusive aqui no Brasil, e só agora que ele está chegando, né? Eu queria te ouvir um pouquinho dessa percepção como cineasta. Qual que é a diferença do filme estar participando dos festivais, que a gente sabe que normalmente são prestigiados por grandes figuras, grandes pessoas, grandes cineastas, colegas, mas acho que tem uma grande diferença quando ele chega para o público, né? Para as pessoas. Qual que é mais emocionante, dá para dizer? É uma emoção grande nos dois momentos, né? Assim, festival, a gente fez a Premiere Mundial, Não é Tudo Verdade, e claro, né, a primeira sessão, assim, é um frio na barriga, né? E tem até uma história muito linda sobre essa primeira sessão, que no dia 9 de abril, que foi a sessão, o dia da sessão, e eu tava tão assim, né, nervosa, muita coisa para fazer no dia, que eu nem me dei conta, mas na hora que eu saí da sessão, tinha uma senhora que veio muito emocionada falar comigo e falou, nossa, que incrível que vocês conseguiram escolher essa data para estrear o filme, né? Eu falei, como assim, né? Mas por que tal? E tem uma cena no filme que tem a letra da música do Caymmi, O Vento, que ele anotou na agenda dele, e tem a data, era 9 de abril. Então, assim, são essas coisas que aconteciam direto ao longo da produção que eu falo, eu não tenho controle. Caymmi, onde quer que ele esteja, certamente ele tá me guiando, ele tá abençoando o filme, né? Ele e Mãe Meninha do Gantois, e enfim, que também é citada no filme, assim como a mãe de santo dele também na época, né? Mas tem isso, né? O filme tem essa magia. Mas voltando para sua pergunta, que é essa diferença, agora vai para o público que realmente, como você falou, né? Festival, são muito cinéfilos, pessoas que estão mais acostumadas a verem documentário e tem uma paixão especial por filme. Agora, para o público, eu acho que é muito mais, assim, pessoas que gostam de música, gostam de Caymmi especificamente. Então, eu tô muito apreensiva para saber o que os fãs de Caymmi, né, vão achar do filme. E, claro, o público em geral, né, qualquer pessoa pode simplesmente estar passando pelo cinema e entrar. Então, é diferente, né? E eu tô bem curiosa para saber. Com certeza o público mais exigente agora, os fãs de Caymmi, com certeza acho que são mais exigentes do que, enfim, todos os colegas do cinema, porque quem é realmente fã tem a expectativa muito alta. Tenho certeza que o filme entrega, a começar por esse elenco, mas enfim, eu tenho certeza que as pessoas vão olhar já com uma alta expectativa, porque não pode esperar coisa pouca, né, quando se vem de Caymmi. E também, tu estava falando de uma data especial, ele também está estreando uma data especial nessa semana, que se completaria 110 anos do nascimento do Caymmi. Eu tenho certeza que foi também casado também. Essa não foi coincidência, essa vocês pensaram. Não, é verdade. Foi bom, né, você falar sobre isso, porque, sim, eu acho até que a demora, né, teve uma certa demora em lançar o filme nos cinemas, que teve muitos obstáculos que não dependiam de mim, mas que também não acho que foi por acaso, né, por isso que, num sentido, também acho que Caymmi estava lá orquestrando tudo isso. E aí sim, o filme já poderia ter sido lançado no começo do ano, e aí sim, eu realmente fiz questão, eu queria muito, até como uma homenagem a ele, para celebrar a vida e a obra dele, né, todo esse legado que ele deixou para a cultura brasileira e para o mundo, na verdade, né,
porque ele levou tudo isso para o mundo através da Carmen Miranda, né? Através da voz da Carmen Miranda, o que a baiana tem, né? É a música dele e que consagrou toda a música brasileira, assim, no exterior, porque antes não era tão conhecida, né? A Carmen Miranda realmente lançou Bahia no mundo e por consequência, Brasil, né? E essa data, sim, Caymmi faria 110 anos, agora no dia 30. A gente entra em cartaz com o filme no dia 25, que é na mesma semana. Eu adoraria que fosse no dia 30, mas os cinemas só colocam o filme em cartaz dia 25, então é na mesma semana, que já é maravilhoso. Mas também no próprio dia 30 a gente está preparando uma surpresa incrível aqui para quem mora em São Paulo. Nessa semana do dia 30 até o início de maio teremos grandes surpresas. Realmente eventos bem bacanas, assim, relacionado ao lançamento do filme. Então, fiquem ligados que tem muita coisa boa aí. Alguma surpresa que a gente possa saber de antemão? Ainda não. Mas a página do filme é Caymmi de Afetos no Instagram e Dorival Caymmi de Afetos no Facebook, em breve vai publicar. E também a gente está publicando nessas páginas material exclusivo inédito. Então, assim, para fazer um filme, a gente filma muitas horas, né? E depois, na montagem, é um grande sofrimento não colocar tudo que a gente gostaria. A própria entrevista do Dorival, que é uma entrevista também inédita, exclusiva, né? Tem 3 horas de material, 3 horas e meia de material, e no filme entra alguns minutos, né? Então, a gente editou, né? Montou, assim, algumas pílulazinhas que são muito bonitinhas, assim, e que é um material que os fãs e quem curte, né, música, Caymmi, Caetano, Gil, Nana, Danilo, Dori, enfim, tem também o Gabriel Caymmi, que é o neto, a Ana Terra, a Cristiane, que foi cozinheira do Caymmi, que conta histórias lindíssimas, ela era muito próxima, né? E a gente está botando esse material na rede, então também vale a pena dar uma olhadinha lá. Olha só que maravilha. E Daniel, você estava falando dessa entrevista, uma entrevista de 98, inédita, então pela primeira vez ela está indo ao ar, está sendo divulgada. Como que foi para conseguir chegar nesse material? Assim, eu tinha esse dispositivo em relação ao filme, né, dispositivo como o Eduardo Coutinho fala, né, sobre o dispositivo no filme, que é tipo uma prisão que você se coloca ali para você ir eliminando, né, o que você não quer que esteja no filme e ir realmente pensando naquilo que pode estar no filme. Então são algumas regras, vamos dizer assim. E eu tinha esse dispositivo de que eu botar muito material inédito, de, né, tentar pelo menos que fosse tudo, se não tudo, a grande maioria de material inédito no filme. E a gente fez, né, eu e a Júlia, minha assistente de direção, a gente fez uma pesquisa muito longa, assim, né, eu sozinha durante muito tempo, antes até começar o projeto mesmo, né, ter apoio, né, e ganhar editais e tal. Eu comecei ali sozinha ainda na pesquisa, mergulhada, indo em arquivos de TV. E depois, quando a gente já tinha equipe, né, a equipe ajudou, em busca de material inédito. Eu fiquei sabendo sobre essa entrevista, até foi por alguém da família do Caymmi, agora não me recordo, talvez um dos filhos, mas o que se dizia é que a entrevista estava perdida, que tinha pego fogo, que era em película e tinha pego fogo, né, tanto que tinham já feito coisas sobre Caymmi e nunca tinham conseguido colocar esse material. Mas assim, né, eu não sei se é a minha veia de repórter também, né, de muitos anos de jornalismo e eu não me conformei, assim, eu fui atrás, queria saber aonde, quem, como, né, tal. E foram muitos meses até achar, não achei realmente a película. Provavelmente pegou fogo, a história que me contaram, estava numa produtora que pegou fogo, mas eu consegui resgatar, né,
ainda as fitas analógicas, DVCAM, Betacam. E aí, bom, a gente fez um trabalho também, né, a equipe de finalização fez um trabalho lindíssimo de restaurar o material, né, de mexer na cor, a mixagem de áudio. Então, o Henrique, o Giba com a cor, com a coordenação toda de finalização, o Edson e a Júlia, que fez a edição de som também, trabalhou no som, todos eles fizeram um trabalho lindíssimo de recuperação desse material, de masterização, tudo, né? Então, ficou realmente muito bonito e tanto que eu gosto muito quando as pessoas vão assistir o filme na telona, é muito diferente de assistir o filme em casa. Não só porque realmente a fotografia tá muito bonita, né? Umas imagens muito legais da Bahia e tal, como também o som, né? Que foi trabalhado pensando também na sala de cinema, né? De você tá naquele escurinho, só com aquela telona, assim, e aquele som, aquelas músicas incríveis de Caymmi. Isso, eu acho que, enfim, é o que motiva, né, as pessoas a irem ao cinema, ainda mais com esse impulso de ver um material inédito, tão bem trabalhado. Acho que estão sobrando convites e motivos, né, para todo mundo prestigiar esse grande filme que está chegando. Daniela, eu queria voltar um pouquinho agora na nossa conversa sobre essa estreia, dessa pré-estreia que o filme teve rodando o mundo, e especialmente entre cinéfilos, pessoas especialistas, que uma das pessoas que viu, eu acompanhei, foi o Jorge Bondansky, que também é um outro grande cineasta brasileiro, fez Transamazônica, né? E ele falou uma coisa muito bonita ali. Ele falou assim: é preciso voltar a acreditar no Brasil que está sendo mostrado em Dorival Caymmi, um homem de afetos. Que Brasil é esse? O que ele quis dizer com isso? Pois é, né? Aí seria melhor perguntar para ele, mas como eu o interpreto, como eu vejo, é um Brasil que valoriza a cultura brasileira, né? É um Brasil que realmente consegue dar valor e fazer registros porque hoje o que acontece é que os próprios cinemas, né, as TVs, as plataformas priorizam muito mais o conteúdo que vem de fora, tanto que foi uma luta grande para a gente reconquistar a cota de tela para o cinema brasileiro, né? Ele foi de novo aprovado em lei agora em janeiro, ele já foi, né, o governo, graças a Deus e as deusas, né, aprovou por lei, mas ainda é preciso fazer valer a lei, né? Claro, tem cinemas incríveis que respeitam a cota, mesmo quando ela não estava em vigor, continuaram tentando pelo menos, né? E é maravilhoso, né? Então tem cinemas, né? O Estação, o Espaço Itaú, e várias outras salas independentes também que valorizam muito o cinema brasileiro, mas ainda assim, a real é que é muito difícil manter um filme em cartaz, né? A gente entra em cartaz e se o cinema no primeiro final de semana não enche, eles tiram o nosso filme de cartaz. Então, às vezes você passa, né, como a nossa produção, 5 anos fazendo um longa-metragem, e aí na primeira semana, primeiro fim de semana, né, o filme entra em cartaz numa quinta, no primeiro fim de semana, se a sala não enche, corre o risco de tirarem do cinema, então fica só em cartaz uma semana. Imagina, você trabalha 5 anos da sua vida, né, várias pessoas, toda uma equipe trabalhando anos e anos para daí a sua obra ser mostrada no cinema uma semana. É muito frustrante, né, para os cineastas. Então eu acho que tem isso, tem realmente esse Brasil mesmo da cultura, da música popular brasileira, esse país também de Caymmi, né, em que tem tanta sabedoria, tanta calma, tanta tranquilidade, tanta paz de espírito, para poder contemplar o mundo, contemplar a arte, contemplar a cultura, né? Porque o Caymmi era o homem da contemplação, né? Ele até ganhou essa fama de preguiçoso, mas ele, eu, pelo menos a minha opinião é que ele não era preguiçoso. Ele simplesmente tinha um outro ritmo, um outro tempo. Quando ele, entre aspas, fazia nada, ele não estava fazendo nada, ele estava criando, ele estava tendo as inspirações para fazer as canções
que ele fazia, né? E é preciso um tempo realmente de inspiração para você poder criar, para fazer arte. Então é todo esse Brasil, sabe, que respeita o tempo, que respeita a arte, que respeita a cultura, que respeita, né, essa geração, não só respeita, mas valoriza, celebra o legado dessa geração incrível, né, de Caymmi, de Tom Jobim, de Vinícius de Moraes, de João Gilberto, né? Eu acho que se trata desse Brasil. Com certeza. Bom, chamar Caymmi de preguiçoso, uma pessoa que deixou um legado tão formidável com tantas composições, fez tudo isso que a gente está conversando, é no mínimo mostrando um grande tom de inveja, né? Mas, Daniela, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso que tu estava trazendo sobre contemplação, porque... Enfim, a gente pode discutir aqui se foi o maior ou não foi o maior compositor brasileiro que retratou especialmente a Bahia, mas enfim, todo o povo brasileiro de uma maneira tão ampla. Eu acho que a gente pode entrar num debate desse, mas acho que algo que é indiscutível é como ele foi capaz de retratar o mar e a relação do homem, do ser humano com o mar, né? Eu acho que isso é algo que é realmente muito intocável, o lugar que ele conseguiu contemplar com tudo isso, né? Para usar essa palavra que você também qualificou. É algo muito particular, né? O jeito que ele retrata a relação que o ser humano tem com o mar, seja principalmente acho que pelo trabalho, pelo prazer, pela contemplação, mas acho que também muito pelo trabalho, né? Sim, essa sensibilidade do Caymmi e essa relação dele com a natureza, eu acho que foram, assim, duas das coisas que me encantaram muito nele e na obra dele. Canções Praeiras, para mim, assim... Não tem nada igual, né? Assim, claro, não é o caso de comparar, mas me toca profundamente as canções, né? De Canções Praeiras e essa relação dele com o mar, com realmente o pescador, com essa sabedoria de conseguir entender, né? E retratar em música o cotidiano dessas pessoas, né, de sua gente, como acho que diria Caymmi, né? Então, realmente, isso eu acho que Caymmi fez como ninguém. Ele era o poeta dos mares, né? Esse é o resumo. Bom, acho que a gente poderia falar muito mais ainda, mas vamos deixar as pessoas irem para o cinema para poder contemplar, poder falar e deixar esse papo continuar. Por hora, eu queria te agradecer mais uma vez, Daniela, e eu acho que só para fechar, isso é bacana indicar uma música, então, aqui pra gente fechar o programa e poder ouvir e todo mundo já se empolgar, procurar aí a programação para ir na próxima sessão mais perto da sua casa. Ai, tem tanta música. Gente, a gente estava falando de mar, né? Tem o mar, quem vem para a beira do mar. Se quiser uma mais animada, Maracangalha. O próprio Vento, que mostra a relação dele, né, com a natureza. E eu acho incrível. O vento também é tema do filme, né? O filme... Eu não vou dar o spoiler, mas o filme, essa canção no filme é muito importante. Pode ser que seja essa. Então não vamos fugir, vamos no vento, vamos encerrar essa entrevista com essa bela música tão bem interpretada por tantos grandes artistas, mas que a composição é dele, Dorival Caymmi. Eu acabei de conversar então com Daniela Breutmann, ela é aquela cineasta, diretora, produtora e roteirista e responsável por esse filme que está circulando pelo Brasil inteiro, um documentário com uma entrevista inédita, Dorival Caymmi, um homem de afetos. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vento que dá na vela. E ao som de O Vento, desse grande mestre Dorival Caymmi, a gente anuncia que o programa de hoje fica por aqui, dando esse recado: vá ao cinema, prestigie o cinema nacional, prestigie a cultura baiana, prestigie Dorival Caymmi. Bom, o Bem Ver tá de volta amanhã, sim ou sim, a partir das 11 horas da manhã. Você nos escuta na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site radiobrasildefato.com.br, aí sim pro mundo inteiro. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país,
Notícia, a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e André Parochi, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, tchau! Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.